Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe. Hoje no formato Arena, um entrevistado, 3 entrevistadores convidados. E hoje aqui no centro da nossa roda, com muita honra, eu recebo Benê Barbosa, que é um dos maiores, se não o maior especialista em armas, em munição do Brasil. Escritor, conferencista, instrutor de armamento e tiro, é autor desses livros aqui, ó. Mentiram para mim sobre o desarmamento e sobre armas, leis e loucos. Eu sou grande fã do Benê Barbosa. Eu agradeço muitíssimo, Benê, a sua participação aqui. Seja bem-vindo. Boa noite a você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um prazer imenso. Valeu. Olha, para fazer essa entrevista, para participar dessa conversa com o Benê Barbosa, estão aqui comigo Edilson Salgueiro, repórter da revista Oeste. Boa noite, Edilson. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês, a oportunidade aqui. Só craque do jornalismo, eu vou tentar brincar um pouco aqui com vocês. Boa, seja bem-vindo. Marcos Polon, advogado e presidente do ProArmas. Polon, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Estar diante de pessoas que eu sou fã declarado, sou muito fã do Benê, sou muito seu fã e costumo dizer, sem medo de errar, que o meu trabalho só existe por conta do trabalho dele. O Benê é inspirador, com certeza. Flávio Morgenstern, meu amigo, já quase com crachá da Rede TV já, do portal Senso em Comum, do canal Senso em Comum, escritor, jornalista. Flávio, mais uma vez, bem-vindo, boa noite. Honra toda minha e honra estar tão bem acompanhado com essas pessoas que eu admiro tanto. Já é a terceira entrevista que eu faço com o Benê, já fico muito feliz de estar aqui de novo na Rede TV aqui. Ainda mais com essas companhias tão louváveis. Vamos lá. Benê, a gente teve 15 dias, 10 dias mais ou menos, 2 fins de semana anterior a esse movimento espontâneo, essa revolta em Cuba, né? E o que a gente viu, foi uma população desarmada, enfrentando policiais armados, uma milícia armada. Mas de que maneira um povo armado pode se contrapor a esse poder bélico estatal? Porque a gente viu toda a tirania, toda a ditadura, ela começou assim, Primeiro com o desarmamento do povo. Então, de que maneira, eu pergunto a você, um povo armado pode se contrapor a isso, a esse poder estatal bélico? O que aconteceu em Cuba ali me lembrou, um trecho daquele filme V de Vingança, que um policial pergunta para o outro, fala assim, uma revolta popular, ele fala assim, o que vai acontecer agora? E o outro responde, vai acontecer aquilo que acontece quando pessoas desarmadas enfrentam pessoas armadas, Ou seja, não há a menor chance delas vencerem, E assim foi em Cuba. Aliás, Cuba é um grande exemplo desse desarmamento com o intuito, com o objetivo de oprimir, de instaurar uma ditadura, um governo autoritário, Então, quase sempre não, todas as revoluções armadas terminaram assim. Então, Cuba não foi exceção. Então, Fidel, quando ele resolve tomar o poder em Cuba, ele chama os camponeses para lutar ao seu lado. Só podiam lutar e se voluntariar os camponeses que tinham armas. Então, eles iam com as suas armas enfrentar as tropas de Fulgêncio Batista, em especial no último cerco a Havana. E menos de um ano depois que ele assume o poder, ele faz uma grande campanha de desarmamento. Você encontra, inclusive, o discurso dele falando disso na época, dizendo que o povo cubano não precisava mais de armas, que as armas não tinham que estar nas ruas, que as armas agora tinham que estar nos quartéis, e se houvesse algum problema de segurança, o governo cubano estaria ali para garantir essa segurança. E sempre acontece assim. Nenhum governo se torna autoritário, se torna uma ditadura propondo algo de ruim. Ele sempre diz que é para o seu benefício. Então, menos armas vão trazer mais segurança. E o que a gente vê historicamente, eu falo disso nos meus 2 livros, é exatamente o contrário. Todo governo que propôs o desarmamento ou impôs o desarmamento se tornou um governo autoritário. Edilson. Então, eu já vou pegar essa abertura do Lacombe como gancho. A gente tem, do senso comum, sem trocadilho, a mentalidade do brasileiro é de que o governo deve nos proteger em alguma medida ou de alguma maneira, mas isso não ocorre. Então, eu queria que você dissesse alguns exemplos práticos ao longo da história de regimes autoritários. Como você disse, ele não começa autoritário, Ele se torna autoritário e vai estabelecendo medidas até chegar
Exato. esse autoritarismo. Então, quais regimes ao longo da história fizeram isso que você mencionou agora? Olha, vamos lá. A extinta União Soviética fez isso em 1917, depois da Revolução Bolchevique. Coreia do Norte fez isso. O governo de Pol Pot, a China comunista, o próprio Japão feudal, né? O Japão, todo mundo gosta de usar como exemplo de desarmamento e ninguém sabe por que esse desarmamento aconteceu. Não tem nada a ver com criminalidade, né? Teve a ver realmente com manutenção de poder na mão dos senhores feudais, isso no século XVI, né? Então, são vários exemplos pelo mundo todo, né? E essa ideia, né, que se traz de que o Estado tem que ser o garantidor, né, dos seus bens, né, dos seus direitos, ela é completamente falsa, né? A ideia que se traz no Brasil sobre segurança pública, ela foi deturpada no passar dos anos, em especial a partir da década de 60, né? Então se criou a ideia, né, de que segurança pública é prover segurança individual e não é isso em lugar nenhum do mundo, né? A função da segurança pública é manter um nível de normalidade na sociedade, né? Ou seja, garantir que as leis estão sendo minimamente cumpridas, que não há um estado de anomia na sociedade. Só isso, né? Tanto é que todos os julgados dos nossos tribunais, quando alguém aciona o Estado por conta de ter sido vítima de um crime ou algum parente que foi vítima de um crime, inclusive de criminosos foragidos do nosso falido sistema prisional, né? Ele perde essa ação, né? Porque a sentença é sempre nesse sentido. Não, o Estado não tem como e não tem por que prover segurança individualizada. O que é óbvio, eu não posso ter um policial 24 horas comigo, né? Para que isso fosse possível, nós viveríamos uma distopia, né? Que seria o Estado vigiando a sua vida 24 horas por dia. Paulão. Bom, Benê, são quase 20 anos que eu acompanho o seu trabalho, que remonta a mais de 3 décadas aí. E eu sou criado numa realidade, nasci na fronteira do Brasil com o Paraguai, onde meu bisavô tinha arma, meu pai tinha arma, era algo muito comum na nossa realidade. E lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, praticamente todo mundo tinha arma. Não tinha briga de trânsito, não tinha invasão de casa, porque todo mundo respeitava todo mundo. No entanto, algumas ONGs que são mantidas com capital internacional repetem exaustivamente que o brasileiro não tem cultura para ter arma de fogo. Quando eu ouvi essas ONGs repetindo essa cantiga de grilo incessante, a gente consegue perceber de antemão que isso parte de uma desonestidade intelectual latente. Mas me causou muita estranheza ver um jornalista recentemente, que eu respeito muito, admiro muito, extremamente sensato, que é o Guilherme Fiuza, dizendo que esse é um tema que tem que ser tratado com cerimônia, porque o brasileiro não tem cultura para ter arma. Aí eu te pergunto, eu nasci fora do Brasil, eu vivo uma realidade paralela ou realmente não é bem por aí? Eu costumo brincar, né, que eu falo que isso é coisa de meninos de apartamento, né? Ou seja, pessoas que cresceram num ambiente urbano, normalmente mega protegidos, né, sem nunca ter que se preocupar realmente com a sua segurança pessoal, porque ele acaba sempre terceirizando isso, né? Ele sempre espera que alguém faça isso por ele. Mas aí, alguns pontos importantes, né, desse discurso, que não é raro, né? Esse é um argumento, entre aspas, né, bastante comum, né? Então, primeira coisa, né, isso é o que Nelson Rodrigues citava como síndrome de vira-latas, né? O brasileiro sempre se acha menor do que outros povos do mundo, né? Segunda questão, sempre que alguém fala assim, o brasileiro não tem, ele fala como se ele não fosse brasileiro. Ele não tem coragem de falar assim, não, eu não tenho cultura para ter uma arma. Ele sempre mais ou menos se exclui disso. Não raramente quem fala, não estou dizendo que é o caso do Fiuza, óbvio, mas não raramente quem adota esse discurso é uma pessoa que tem medo, né? Não tem medo da arma. Ela tem medo de ter a responsabilidade de fazer alguma coisa, né? De falar assim, não, como assim? Eu vou ter que ter uma arma e se alguém invadir minha casa, eu vou ter que atirar em alguém, ou eu posso ser baleado também, porque faz parte, né? Acontece. Então, ela é uma desculpa, né, para não assumir essa responsabilidade. Além do mais, se a gente for ver como exemplo, pegar como exemplo outros países, vamos pegar o Paraguai, né? O Paraguai tem um índice de desenvolvimento humano menor que o brasileiro. Ele tem um índice de analfabetismo maior que o brasileiro. Ele tem índices econômicos piores que o brasileiro. Ele tem uma distribuição de renda pior que a brasileira.
e muito mais, N vezes mais armas e uma legislação muito mais liberal no que diz respeito à arma de fogo. E qual é a taxa de homicídios no Paraguai? A terceira menor da América do Sul. Só perde para o Chile e para o Uruguai. Lembrando ainda que o Uruguai, nosso vizinho aqui, é o 6º país mais armado do mundo, né? É uma arma para cada uruguaio. Aliás, o Paraguai, pobre paraguaios, né? Eles ainda deram o azar de fazer fronteira com o Brasil. Porque se você tirar os índices de homicídios da fronteira, o Paraguai cai para a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, né? Ou seja, o Brasil consegue, inclusive, estragar a segurança pública do Paraguai. Tem que ser bom, hein? Flávio. Benê, a gente acabou de citar Paraguai e Uruguai, temos também alguns países que eles são extremamente desenvolvidos e eles têm uma cultura de arma já no seu DNA. A gente tem como caso mais óbvio e claro, são os próprios Estados Unidos, ou seja, a gente tem lá uma Constituição extremamente sucinta, cuja primeira emenda garante que o Estado não pode intervir, instaurar uma religião oficial, instaurar censura ou coisas do tipo, e a segunda emenda, ela fala que o Estado não tem o direito de pegar armas do cidadão, e esse entendimento básico que é o instrumental, ou seja, você não pode pegar armas para poder garantir, então, a primeira emenda. E temos um país também, por exemplo, como a Suíça, que é o país com 2 cidades com maior IDH do mundo hoje, né, estão na Suíça, e é um país fortemente armado. Sim. Por que essa cultura de armas que existe em alguns países, tanto Uruguai, quanto Paraguai, quanto também Suíça, Estados Unidos, países extremamente desenvolvidos, Noruega, países que estão no topo do ranking do IDH mundial, porque a cultura de armas ela não pega no Brasil, ela já teve e deixou de ter. Como funciona? Não, a gente já teve, né? Aliás, quando eu que viajo o país todo, né? Quando você sai do ambiente urbano, né? Em especial, né? De São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né, o Triângulo do Inferno, como eu costumo brincar, né, você vai encontrar isso ainda muito vívido nas pessoas, né? Você ainda vai encontrar muitas pessoas que ainda guardam armas do tempo que eram dos seus avós, dos seus pais, possuem armas, tratam isso com grande naturalidade. O problema é que a partir da década de 90, com a demonização da arma de fogo, né, a arma de fogo, ficou feio falar de arma de fogo, ficou politicamente incorreto e as pessoas entraram nessa espiral do silêncio de falar assim, não, eu também não gosto, né, eu também não quero, né, e isso a gente está quebrando hoje. Né, o que a gente vê acontecer hoje muda todo o cenário. Então, pessoas, né, que já foram atirar comigo, que no passado não iam nem, provavelmente não iam aparecer nem conversando comigo. Né? E hoje vão lá e postam e tiram e dão tiro e dizem que é legal, que é gostoso, e clube de tiro, para quem vai, sabe o quanto é bacana mesmo, né? Que não tem nada a ver com matar gente, muito pelo contrário. Né? Nesses países em especial, o que você tem quando você vai estudar a história desses países? Né? Primeiro, né, você tem países que tiveram que lutar pela sua liberdade, pela sua soberania, né? E eles mantêm isso muito vivo, em especial quando foi o povo que teve que fazer isso, né? Que não foram forças estatais, o caso dos Estados Unidos. Né? Na Suíça também não é muito diferente, né? Se você pegar a história da Suíça na Segunda Guerra Mundial, né? Você vai ver que foi um forte desincentivo aos nazistas a invadirem a Suíça exatamente por conta dessa grande quantidade de armas na mão da população e do treinamento dessa população, né? E isso acaba se repetindo no mundo todo. Eu vou fazer só um adendo aqui, que eu esqueci uma parte importante da sua pergunta, que é o seguinte, quando alguém diz assim, o brasileiro não tem cultura para ter armas. Se a pessoa soubesse o quanto é perigoso esse discurso, o quanto é liberticida, ela não falaria uma bobagem dessa. Por quê? Porque se eu falo isso da arma, eu posso dizer assim, olha, o brasileiro não tem cultura para ter uma imprensa livre. É melhor controlar a informação. Olha, o brasileiro não tem cultura para ter redes sociais livres. Temos que controlar. Olha, o brasileiro não tem cultura para votar. Então é melhor não ter mais voto no Brasil. Acaba com a democracia. Afinal de contas, o brasileiro não tem cultura para nada. Mas já estão chegando, né? Estamos chegando lá. Pior que estamos, a gente sabe que sim. Né? E exatamente nessa ideia de que o brasileiro não tem cultura para A, para B e para C. Né? Confundido normalmente, né? Jogar uma papel de bala no chão e dar um tiro na cara de alguém, como se fossem coisas minimamente parecidas. Né? Eu costumo sempre dizer isso. Né? Falta de educação
grosseria está muito longe de um crime, né? Mas infelizmente parece que algumas pessoas não conseguem entender isso. E a arma é um objeto inanimado, né? Completamente. Ela não tem esse poder de transformar a índole ou o Não, caráter de alguém, não, né? Porque não tem. vendem muito essa história, né? Não tem. A arma na mão de alguém, o marido discutindo com a mulher, ele vai te pegar a arma na Olha, briga de Lacan, trânsito. o que eu vejo é exatamente o contrário. E eu tenho certeza que o Polon, que também tem bastante vivência com isso, vê isso corriqueiramente acontecer. Eu conheço pessoas que eram mais agressivas, em especial no trânsito, e se tornam muito menos a partir do momento que ela tem uma arma legalizada, óbvio. Por quê? Porque ela toma ciência da responsabilidade que é ter aquele objeto. E se ela fizer mau uso daquele objeto, ela tem muita coisa para perder. Não é o bandido. O bandido não tem nada. A vida dele já é aquilo. Então, realmente, ele não pensa duas vezes antes de puxar uma arma e atirar em alguém, né? A pessoa que vai comprar uma arma legalmente, ela sabe o que ela vai passar e o quanto ela vai perder se ela fizer o mau uso dessa arma. Então, a tendência é exatamente o contrário do que falam, né? As pessoas se tornam muito mais civilizadas quando elas têm consciência disso, né? Então, é exatamente por isso que em clubes de tiro, né, você vai ver sempre, qualquer um que vá, né, vai ver sempre muita educação, bate-papo, coleguismo, são família, amigos, família. entendeu? Porque assim, muitas pessoas imaginam um clube de tiro como um laboratório de Rambos, né? O cara entra de terninho, sai todo camuflado, metralhadora na mão. Gostaríamos que fosse né? assim. E não passa nem perto disso, né? Não passa nem perto disso. Não, e se fosse assim, o bandido, quando entregasse a sua arma, ele se tornaria uma pessoa maravilhosa, né? Sim, aprendeu a arma, pronto. Agora não sou mais bandido, agora não tenho mais arma, só posso ser bandido se eu tiver uma arma. Exorcizou o sujeito. Exorcizou isso. Tem um aspecto interessante lá na minha região. Você pega todo o Pantanal, a maioria das pessoas que trabalham nas fazendas não são alfabetizadas sequer. Boa. E tem uma cultura muito tranquila. E o que o pantaneiro tem desde os seus 12, 14, 16 anos de idade? Um laço de couro trançado, um cavalo para ele trabalhar um arreio e um 38. Porque se ele sair desarmado, a onça pega ele come, ele morre. É onça, é sucuri. E nem por isso sai um matando o outro. Ah, mas lá a polícia, eles sentem a presença do Estado. Gente, não tem Estado não existe lá. Lá não tem Estado. É 3 dias de barco, 4 dias de barco. E o pantaneiro carrega o seu 38 e respeita os vizinhos. E fazem baile, e tem bebida, tem baile. Todo mundo respeita todo mundo. Então, acho que isso põe uma pá de cal, essa história de cultura, porque nós temos, nos rincões do Brasil, uma cultura armamentista arraigada. Você tinha acabado de comentar que a cultura de armas no Brasil está começando a mudar, ou seja, estamos resgatando... Renascendo. Renascendo. Como se concretiza isso de fato? É uma pergunta estratégica, porque estamos falando do ambiente rural onde o Estado não chega. O Estado não chega no Pantanal. Aham. E as grandes cidades? E os grandes centros? Como que vamos ter uma concretização de alguma mudança? Quando as pessoas começarem a entender que mesmo nos grandes centros, a polícia não vai estar lá, né? Nós estamos aqui no centro de São Paulo. Se acontecesse alguma coisa aqui, agora, né? Quem apareceria do chão? Ninguém, né? Nem a polícia, nem o Batman, nem a Mulher Maravilha, ninguém. A gente só pode contar, no final das contas, com a gente mesmo, né? Então, esse é o primeiro fato. E o segundo é mostrar, é levar informações, fazer com que as pessoas pensem, né? Não é a política que vai mudar isso, né? Isso é uma coisa que eu tenho batido já há bastante tempo. A política, né? A política muda a questão legal, né? Mas a questão cultural, ela não muda por política, né? Isso ficou muito claro com o Estatuto do Desarmamento. Foram décadas, né, de demonização da arma de fogo, de endurecimento das leis, desde lá do tempo de Fernando Henrique Cardoso, aliás, né, desde o tempo do ditador Vargas, né? E isso não mudou a cabeça do brasileiro. Ele pode ter guardado para ele o sentimento. Ele parou de externar, mas ele continua acreditando nisso, né? Então, o que vai mudar é você fazer essa pessoa entender, né, que ela não pode terceirizar a segurança dela, a segurança da família dela. Por quê? Porque não pode contar com a sorte. Eu não vou contar com a sorte, né? É uma coisa, sempre que eu estou ao vivo ou fazendo alguma coisa, eu falo, imagine alguém agora arrombando sua porta. E aí? Faz o quê? Olha um exemplo clássico e atual. Caso Lázaro Barbosa, né? A primeira família que ele chacinou, né? Mãe, pai e 2 filhos, o que aconteceu é, ele vai, força a porta, né? Eles não tinham armas, o marido ainda pega, liga para o cunhado, falando, olha, estão forçando a minha porta, vem para cá,
porque era a pessoa mais próxima que ele tinha da casa dele, né? Nisso o cara conseguiu arrombar a porta, atirou nele e esfaqueou. Pegou o filho mais velho, esfaqueou e matou. Pegou o filho mais novo, esfaqueou e matou. Tudo isso na frente da mãe. E aí arrastou a mãe para dentro de um canavial e ela foi encontrada 2 dias depois, estuprada, com cabelo raspado e nua, morta num córrego. Vocês imaginem o que passou na cabeça dessa mulher, ver o marido e os filhos serem assassinados assim, sem poder fazer nada. E sendo que eles viram que ele estava arrombando a porta. Um disparo naquele momento na porta, como fez aquele segundo caseiro, quando ele tentou invadir, teria sido suficiente para salvar a vida dessa outra família. chácara em que ele esteve, realmente houve uma Foram reação. 3 vezes. Em três oportunidades ele não conseguiu. A primeira foi num sítio onde tinha um caseiro, a segunda foi uma fazenda, onde o dono da fazenda estava armado porque estava tendo muito roubo de gado, e quando eu vi ele passar pela cerca já começou a disparar. E o terceiro, que foi no dia que ele morreu, de manhã, um outro caseiro também disparou contra ele e ele não conseguiu invadir. Benê, eu quero aproveitar então que você falou 2 vezes já sobre demonização do assunto. Então, como é que você enxerga o debate sobre armas, né, no ambiente universitário, na mídia em geral? Qual que é a sua avaliação sobre o tema de maneira geral, aqui especificamente no Brasil? Não há debate. Essa é a questão, né? O debate não acontece. Se você pegar um meio acadêmico em especial, esse assunto, ou ele é tabu, né? Ou você vai ter um debate, uma pluralidade de ideias iguais, né? É o professor que é mais desarmamentista conversando com o professor um pouco menos desarmamentista, né? Mas mais ou menos isso. Então, realmente não há um debate. Até porque, quando o debate acontece, né, a gente sabe, né, o que ocorre, né, qual é o resultado desses debates, né? Então, por isso que eles rareiam cada vez mais, né? O pessoal fala muito para mim, pô, Benê, você não aceita mais, você não entra mais em debate? Eu falei, não, eu entro, os outros lados que não querem entrar comigo, eu não entendo por quê, entendeu? Debatofobia, sei lá o que é isso. E o Benê, ele causou um efeito terrível, que você quer debater com as pessoas... E ninguém quer. Porque ele saca muito rápido. Né? Então, mas, Benê, Eu tenho muita munição contra o desarmamento. E há uma questão, né, que a restrição às armas, na verdade, elas só atingem uma parcela da população. Né? Sim. E os bandidos e loucos, você pode baixar a lei que você quiser. Exato, Eles não exato. respeitam leis. Então, como é que a gente vence essa argumentação de que é preciso restringir o acesso às armas se a gente só restringe o acesso a um grupo, né? As pessoas, vão lá, as pessoas de bem. Porque, na realidade, a restrição em si, ela é inútil em qualquer caso, né? É impossível você restringir as armas dos criminosos, né? Eu lembro sempre o pessoal usava muito um jargão, né, Polon? Desarmem os criminosos primeiro. Não, isso é uma bobagem, porque mesmo que eles estivessem desarmados, e aí nessa ideia utópica também de todo mundo desarmado, eles venceriam pela força bruta, né? Por mais quantidade de pessoas, né? Então também não faz sentido, né? Saiu uma pesquisa há pouco tempo, agora, esses dias, que mais de 50% dos assassinatos no Brasil são perpetrados com armas brancas. Exatamente, né? Aqui em São Paulo, né, 82% dos assassinatos de mulheres, né, são cometidos sem o uso de armas de fogo, né? Porque, via de regra, a força física do homem já é suficiente para subjugar e matar uma mulher, se assim ele desejar, né? A maioria esmagadora dos estupros, né, o estuprador não usa nenhum tipo de arma, ou usa uma arma branca, né? Exatamente por conta disso, né? Então, a questão da legítima defesa, né, ela está intrinsecamente ligada ao objeto, à arma de fogo, por ser ele o único capaz de equiparar forças, né? Então, uma mulher, mesmo fisicamente mais fraca, né, ela tem todas as chances do mundo contra um homem muito maior e muito mais forte, né, porque ela não exige força. Ela pode usar qualquer coisa? Pode fazer lá cursinho de autodefesa, né? Soco no queixo, joelhada naquele lugar, sprayzinho, mas tudo isso precisa de força física, né? Uma arte marcial é útil, mas precisa de quanto tempo? Quanto tempo para ser, né, preta de jiu-jitsu? 10 anos, né, com constância. Dependendo, né, do professor, às vezes mais. Às vezes mais, às vezes menos, mas normalmente mais, né? E assim mesmo havendo técnica, a gente sabe que precisa, o peso também faz diferença, né? A força física também faz diferença. Então, a arma é o equalizador disso, né? Por isso que é tão importante, e eu vejo isso crescendo, essa informação muito mais forte no Brasil, e que está circulando com mais força,
quando eu vejo tantas mulheres procurando adquirir armas de fogo e fazer cursos de tiro. Benê, o brasileiro, de um modo geral, e igual você falou, quem fala o brasileiro se exclui do brasileiro. Mas a gente vê, pelas redes sociais principalmente, uma banalização da linguagem. Então, eles usam palavras de uma forma banal, inconsequente. E a palavra da moda agora é genocida. Antes era taxista, taxidermista, agora é genocida. Não seria genocida uma legislação que vai contra os anseios da população firmados em 2005, num país onde nós temos hoje, segundo dados do CMNP, algo em torno de 352 mil mandados de prisão em aberto, 22 mil, alguma coisa, evadidos do sistema prisional. Ou seja, nós temos hoje no Brasil algo em torno de 400 mil Lázaros. Não seria genocida o comportamento desses políticos que até hoje não respeitaram o referendo de 2005? É sem dúvida nenhuma criminoso. Né? Nós temos uma legislação hoje criminosa no que diz respeito a isso, né? Porque ela impede que você exerça a legítima defesa, ponto. Né? Aliás, completando o que você tinha falado, Lacombe, a nossa legislação hoje, ela não desarma o bandido e, de forma extremamente elitista, ela também não desarma o rico. Né? Porque assim, se você for rico, você consegue comprar armas e, se você não conseguir, você terceiriza a segurança armada. Né? Então, grandes empresários aí, governadores, né? Prefeitos, falam assim, não, arma é feio. Está cercado de segurança. Arma é feio, mas o cara tem 10 seguranças armados em volta dele. Né? Aí fica muito fácil e isso, via de regra, é o que acontece. Né? Eu não conheço nenhum governador que fosse a favor do desarmamento e abrisse mão, né, da sua segurança armada. Né? Isso não existe. Ministros. Né? Ministro, nenhum deles. Né? Hoje, quem tem porte no Brasil, basicamente, tá? É quem tem dinheiro e quem tem influência, porque é o que acontece. Onde está o maior número de portes emitidos? Brasília. Brasília. Né? Eu não conheço nenhum ministro, né, que tenha pedido o porte e tenha seu porte negado. Eu não conheço nenhum secretário de Estado que tenha pedido seu porte e tenha tido o seu porte negado. E eu conheço centenas de outras pessoas que tiveram porte negado, inclusive donos de clubes de tiro, donos de loja de tiro, né, que estão lá, que estão mexendo com isso, são atiradores experientes, né, que têm uma vida enlibada, e assim mesmo o delegado olha e fala assim, não, para você não. Né? Nós temos com isso uma legislação personalíssima, o que é típica de regimes de exceção. Então, assim, eu, né, como autoridade policial que vai lá olhar o seu processo de porte, eu posso olhar e falar assim, não gosto de barba, não. Muito branco, não. Tem cara de árabe, não. Né? A verdade é essa, porque é isso que ele pode fazer. Ele só não vai escrever, mas ele pode fazer. Porra, negro, não acho que negro tem. Ele pode, ele tem esse poder de aplicar personalissimamente uma legislação. Isso é surreal de acontecer. Nós tínhamos que ter critérios objetivos, pronto. A gente falou de mulheres, eu tinha colocado exatamente mulheres e negros, né, como as próximas questões. As leis de desarmamento nos Estados Unidos, quase todas, para não dizer todas, foram criadas com um único objetivo. A história do desarmamento nos Estados Unidos, ela tem um único objetivo, desarmar os negros. Sim. Todas as leis de desarmamento, estaduais, assim por diante, foram feitas para desarmar os negros. A gente vê isso em filmes como Mississippi em Chamas, aquela coisa que todo mundo já viu, assim por diante. A Oprah Winfrey, recentemente, disse que o movimento Black Lives Matter seria um novo movimento civil, comparando-se ao Martin Luther King, com essa grande temática do desarmamento civil, que é bastante surpreendente, porque o Martin Luther King era justamente alguém que estava lutando para o negro ter uma arma, inclusive ele pediu uma arma, não conseguiu obter esta arma. Como você vê essa relação no Brasil, então? A gente vai conseguir ter... Você já estava explicando mais ou menos isso, mas eu quero saber a respeito isso que é chamado de hoje de minorias, né? Mulheres, negros, o pobre, sobretudo, porque é quem eu mais vejo buscando, preocupado, na verdade, com a questão do desarmamento, é quem mora na periferia. Claro, que está mais não é o sujeito rico, à criminalidade. é alguém na periferia. Como que a gente transforma isso numa cultura, então? Vamos lá. Primeiro, essa falta de conhecimento histórico que a gente tem, né? Onde as histórias são varridas para baixo do tapete ou deturpadas. Martin Luther King é exatamente isso. Né? Ele foi cooptado pela esquerda. Né? Martin Luther King nunca passou perto
de ser de esquerda, muito pelo contrário, né? Ele era um pastor batista, contra o aborto e pró-armas. Tanto é que ele pediu o porte de armas, que era discricionário na época, e vários historiadores afirmam que foi negado por ele ser negro, né? E não só isso, várias outras legislações foram assim. O surgimento da Ku Klux Klan foi isso, né? A Ku Klux Klan lá foi criada por políticos democratas, né, do Sul, que queriam manter a escravidão, para desarmar os negros. Porque os negros que lutaram na Guerra da Secessão, eles receberam como parte do pagamento as armas que eles usaram no combate. E aí eles deram para esses negros e os democratas falaram assim, não, peraí, opa, como assim? Ex-escravos negros armados? Não. Né? E eles criaram a Ku Klux Klan com o único objetivo de desarmar essas pessoas, de ir e confiscar essas armas. Então a própria Ku Klux Klan nasce com esse objetivo, né? Isso depois, em especial na década de 40 e 50, ficou muito claro, né, com as políticas discricionárias para concessão de porte, né, onde os negros normalmente é que não conseguiam obter o acesso à própria segunda emenda, né? Então, primeiro é fazer essa informação, né, circular, né? Segundo é fazer as pessoas entenderem que se você é uma minoria, ou pelo menos você se considera, né, uma minoria, se você se sente oprimida, ameaçada, se você acha que você está em risco, seja lá por qual motivo, mesmo motivos imaginários, né, você tem que ser o primeiro, então, a lutar para ter esse direito, né, para ter essa liberdade. E é até engraçado, né, porque o que a gente vê exatamente nesse caso é exatamente isso, né? Então, assim, né, os policiais são fascistas. Só os policiais podem ter armas. Peraí, vamos entrar no acordo, né? Pelo amor de Deus, o duplo pensar, né, do Orwell. Né? O cara ele não consegue entender que ele tem dois pensamentos completamente antagônicos e excludentes. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Ou você acha que o policial é fascista, ou você acha que só a polícia pode ter armas, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Um 38 rosa na bolsa vale mais que feminismo. Aliás, o número de mulheres e negros dos Estados Unidos buscando porte e conseguindo tem porte tem crescido muito. Isso explodiu na era Trump, né? E continuou crescendo agora, né? Então, não só negros, mulheres, gays, né? Você tem associações de gays nos Estados Unidos dedicadas a isso, né? Um dos exemplos é a Pink Pistol, né, que é um movimento que eu acompanho já há muitos anos, ele surgiu no ano 2000, né, exatamente depois que um gay que ia ser espancado por um grupo lá de homofóbicos, né, numa caminhonete, ele foi lá dentro da caminhonete dele, pegou a arma dele, deu um tiro para cima, né, e passou toda a macheza, né, dos homofóbicos, né, acabou a brincadeira. Né? Eu queria ir, o assunto referendo 2005 já está aqui na mesa. Então, eu queria que se você pudesse explicar para o sujeito, para o cidadão médio, ele quer se interessar pelo assunto, mas ele não sabe quão agredido foi pelo referendo de 2005. Então, se você pudesse explicar para esse sujeito que está ligando a TV agora e te assistindo. Vamos lá. Em 2005, nós tivemos um referendo, né? Nós tínhamos uma lei, que é a Lei 10.823, chamado Estatuto do Desarmamento, né? Só pelo nome a gente já sabe, né, qual era o destino dela. E lá eles colocaram um artigo dizendo assim, você é favorável, está proibida a venda de armas legais no Brasil, ponto, né, armas e munições. E referendaram esse artigo. Então a população foi chamada às urnas para escolher se ela queria, ao final das contas, o desarmamento total ou não, né? E 64% da população, com uma votação recorde numa eleição nacional, né? Lula não teve essa votação, Bolsonaro não teve essa votação, ninguém chegou nem perto de ter o tamanho, né, a quantidade de votos que isso teve, isso em 2005, né, ainda com menos eleitores do que a gente tem hoje, né? Mas, mesmo assim, o que aconteceu? Se pegou, ok, o artigo 35 não entrou em vigor, né? A venda de armas continuou, entre aspas, permitida no Brasil, mas toda a legislação que foi feita, né, visando o desarmamento foi mantida e não foi discutida e não está sendo discutida. Né? Ou seja, o voto, ao final das contas, não valeu nada, né? Não valeu nada. Ao ponto, e isso eu afirmo, né, porque eu estava lá em 2007, me avisaram de uma... Eu não sei nem se eu já contei isso na TV, acho que eu nunca contei. Em 2007, né, eu recebi uma ligação de um delegado da Polícia Federal, amigo nosso, ele falou, Benel, amanhã
vai ter uma audiência pública no Ministério da Justiça. O ministro da Justiça era o Luiz Eduardo Cardoso, né, o Cardosão. Vai ter amanhã uma audiência pública para discutir o desarmamento. Só que é aquela audiência pública que ninguém sabia, porque só foram chamados os desarmamentistas, né? Então estava lá o Sou da Paz, estava o Viva Rio, estava o representante da Polícia Federal, estava todo esse pessoal. E ninguém nosso. E ele me avisou na hora, né? Passei a mão no telefone, liguei para o Coronel Paes de Lira, né, que foi comandante aqui do Policiamento Metropolitano de São Paulo. Falei, Coronel, vamos lá, vamos fazer barulho lá dentro. Chegamos lá na audiência pública, né? Bom, vocês podem imaginar, né, o climão delicioso que ficou quando a gente aparece de bicão. Só que a gente não podia ser impedido de entrar, porque era uma audiência pública, estava lá, estava na agenda do Ministério. E o secretário do ministro, esqueci o nome dele agora, chegou atrasado na reunião, né? E ele entra na reunião dizendo o seguinte: bom, boa tarde, desculpem o meu atraso, mas a gente já começa essa reunião afirmando: perdemos o referendo, mas isso não vai nos impedir de instaurar o desarmamento no Brasil. Ou seja, dentro do Ministério da Justiça, dizendo que eles simplesmente não iam respeitar a vontade popular. Democrática. Né? A vontade democrática. É isso aí. Isso é O um Brasil resumo não tem de cultura tudo para isso. ser democracia. Eu tenho até que pedir desculpas ao Benê, porque eu citava sempre o Eduardo Jorge como um exemplo positivo, né? Porque eu só me lembrava só do Gabeira, do Fernando Gabeira e dele, dizendo, olha, lá na época do regime militar, a gente não brigava por democracia coisa nenhuma, Exato. brigava pela ditadura do proletariado. E eu elogiava o Eduardo Jorge por conta disso, mas eu sei que você não pode ouvir falar no nome dele, peço desculpas. Não, na realidade eu agradeço ao Eduardo Jorge. Ah, é? Eu agradeço, porque se não fosse ele, eu não estava aqui hoje sentado, né? Tudo de ruim que aconteceu no passado me trouxe até aqui, né? O Eduardo Jorge foi... Quando ele era deputado federal. Quando ele era deputado federal pelo PT, né? Ele foi praticamente responsável por eu estar aqui, porque ele foi o primeiro a propor uma lei completamente proibitiva, né? Uma lei realmente autoritária, né? Que confiscava as armas já registradas, que proibia policiais de terem armas particulares, né? Proibia policiais de andarem armados na folga, né? E quando eu vi isso, eu falei, opa, aí acendeu a luz amarela. Isso foi de 1991 para 1992, então, 30 anos atrás, né? Aí surge o cara que fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada com isso. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro revolvinho, né? 91. Logo agora? Com 21 anos, falei, não, né? Agora não, né? Justo agora não, né? Comigo, pá, perseguição, né? Pessoal, isso não é possível. E aí eu comecei essa história toda e tô aqui. Mas é isso mesmo. O Eduardo Jorge, ele tem essa concepção autoritária, né, de saber o que é melhor para os outros. Benê, você tocou no nome de algumas ONGs desarmamentistas que se alimentam com dinheiro internacional. Isso é um tema que trata de soberania. Depois, se der tempo, eu vou tocar. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Sou da Paz, Viva Rio. É o que parece, esses movimentos, acompanhados desses parlamentares e demais políticos, eles têm um problema com a arma na mão do cidadão cumpridor da lei. Mas a arma de bandido não lhes incomoda. E aí eles tratam de desencarceramento, descriminalização do pó, desencarceramento dos criminosos. A que você atribui essa esquizofrenia? Porque isso aí é praticamente uma doença. Você quer criminosos nas ruas, você quer desencarceramento, você quer descriminalização das drogas, mas o cidadão que paga os impostos, que cumpre a lei, não. Este não pode ter sequer um mísero 38. E se tiver operação... Esse aí Se tiver operação militar contra o traficante, aí também não pode. Também. Não pode. Onde já se viu, naquela Desleal. operação que fizeram, como que só morreu um policial, né? Que Acharam pouco, dispare. tinha que ter morrido pelo menos 20. Apenas um. A que você apenas atribui essa loucura? Porque isso é uma loucura. Ideologia, né? Ideologia é Foucault, né? Isso é estado puro de arte, né? Não tem outra explicação, né? É uma contaminação ideológica, né? Que foi feita no nosso mundo acadêmico, né? Inclusive, uma das minhas aulas lá do Oficina de Argumentação é sobre esse tema, né? Essa contaminação ideológica que trouxe a nossa segurança pública a esse caos que a gente tem hoje, né? Então, esses mesmos institutos e ONGs e etc., eles acham que o cidadão tem que ser preso porque ele tem um 38 sem registro em casa. Mas o traficante tem os seus motivos, né? Como é que ele vai se defender se ele não tiver um fuzil? Né? Aí você ouve gente falando, por exemplo, né? O traficante se arma para se defender da polícia.
né? O traficante só tem fuzil porque a polícia tem fuzil também, né? Dessa inversão maluca. Aquela história da, como é que se diz, o assalto se justifica. Existe uma legítimo. lógica. Existe uma lógica, existe um assalto, Ele tem direito a ter uma o que lógica. você tem e ele não teve a chance de ter. Exatamente. É Foucault, né? É Foucault, é marxismo, isso está tudo lá, né? Só para ler, né? Que as pessoas, infelizmente, leem muito pouco. Né? Essa contaminação nas universidades é que nos trouxe até aqui. Só para fechar essa questão das ONGs e não precisar mais tocar nesse assunto, que é bem desagradável. Você citou a Suíça, citou os Estados Unidos, afinal de contas, quando bombardearam Pearl Harbor, ninguém quis entrar lá, né? Afinal de contas, atrás de cada moita, cada arbusto tem um redneck, um fuzil. A gente acaba percebendo que o desarmamento fragiliza também a soberania de um país. E aqui se atribui tanto dinheiro internacional alimentando essas ONGs de forma completamente descontrolada, e entra dinheiro, alguns milhões a rodo. Com qual seria o intuito? Porque eles têm essa visão? Sim. Para isso basta procurar sobre microdesarmamento, né, que é defendido e patrocinado pela ONU, né, que visa exatamente a ideia de soberania relativa. Né? Um país é soberano até, né, a página 2. Né? Ele é soberano enquanto ele faz o que a ONU determina. Depois disso, ele não é mais soberano e pode haver para isso uma força de paz, né, que vai intervir nesse país. E por conta da possível intervenção desse país, é muito perigoso, né, que cidadãos, em especial caçadores e atiradores esportivos, tenham armas e preparo. Né? Então, isso são documentos, não sou eu que estou inventando. Né? Isso está lá registrado em livros e documentos e etc. Então, a ideia é essa, realmente você diminuir a soberania de um país, né, naquela ideia que muita gente ainda acha, né, que é maluquice de um governo mundial. Né? E a gente sabe muito bem que não é. Né? E o desarmamento faz parte disso. Não só o desarmamento, como a fragilização das Forças Armadas. Né? Então, tudo isso faz parte, né, das forças de segurança de um modo geral. Das forças de segurança de uma forma geral. Né? Isso faz parte desse movimento, né, de diminuição das soberanias nacionais. É muito simples isso. Edilson. Vamos lá. A gente estava falando um pouquinho antes de ir para o ar que o assunto foi meio elitizado, a questão das armas. Então, vamos lá. Muito em parte é por causa dessa burocracia soviética, né? O sujeito adquirir uma arma, ele tem que ter os carimbos e etc e tal. Então, vamos supor que o sujeito chegou em casa hoje, ele, devido à criminalidade, ele quer ter uma arma. Quais os processos pelos quais ele precisa passar? Então, vamos lá. Primeira coisa assim, né? Isso vai acabar variando, não o processo, né? Mas os prazos vão variar muito aí de estado para cidade, às vezes até de cidade para cidades, né? Falando da questão da posse de arma para defesa, né, que é comprada na Polícia Federal, né? Então, primeiro, você tem que ter 25 anos, né? Ah, mas eu tenho 22, 3 filhos, mulher, sustento minha casa. Não, você não pode. Você pode ser ministro da Defesa, né, comandar as 3 Forças Armadas, mas você não pode ter um 22 na sua casa, porque você não tem capacidade para isso. Né? Aquela história. Então, 25 anos, passar por um teste prático de tiro, passar por um teste psicológico de tiro, tudo isso é pago, apresentar todas as certidões negativas, você não pode ter nenhum tipo de processo, nenhum inquérito policial, nada na sua ficha criminal, né, falando isso. Vai ter que justificar, porque você, pelo menos declarar, né, porque você quer ou porque você precisa ter uma arma em casa, como se isso fosse necessário, ainda mais falando em Brasil. Né? Para mim, isso já bastaria o comprovante de residência. Ah, Brasil, beleza. Né? Já era o suficiente. Né? Não, tem que ter residência fixa também. Residência fixa. Né? Então, tudo isso. Né? Então, primeiro é tudo isso, depois todas as taxas. E aí a burocracia estatal, que aí vai variar de lugar para lugar. A gente, hoje, honestamente falando, na maioria dos locais, a Polícia Federal está trabalhando muito bem nesse sentido. Né? Então, eu já vi pelo menos um caso depois que entrou com toda essa documentação, né, o registro da arma sair em 24 horas. Exceção, né? Normalmente aí 2 meses, 3 meses, dependendo do lugar. Hoje, o impeditivo maior, ao meu ver, né, não sei se o Polon concorda com isso, é a questão de valor. Né? Hoje ninguém compra uma arma e passa por tudo isso com menos de R$5.000. E a gente sabe que R$5.000 para a maioria dos brasileiros, né, é um valor simplesmente impossível
de pagar. E isso foi proposital, né? Quem começa com isso foi Fernando Henrique Cardoso, sobretaxando taxas, armas e munições, com o intuito exatamente de desestimular o consumo. Como se faz com cigarro, como se faz com bebida, né? E o que a gente vai ver, né? Quando você usa como exemplo o cigarro e a bebida. Quando você sobretaxa, aumenta os valores, você não diminui o consumo. Você onera as famílias mais pobres. Porque quem fuma vai continuar fumando, aí ou ele compra aquele cigarro mais barato, mais vagabundo, ou ele compra cigarro contrabandeado, né? Muitas vezes sem procedência, né? Se ele tiver que beber, em vez de uma bebida melhor, ele vai comprar a pior bebida que ele conseguir, mas ele, de alguma forma, vai fazer isso, né? E aí não serve para diminuir. Na realidade, você, como eu falei, acaba só onerando, né? Então, esse tipo de política é uma política elitista, né? É uma política preconceituosa, né? Aquela ideia, né, de que lá da década de 60 também, né, de que a pobreza, a criminalidade é fruto da pobreza, da desigualdade social, e como eu já disse, isso é falso, né? Isso foi uma desculpa, mais uma coisa que quiseram jogar em cima, nas costas do capitalismo. Então o capitalismo também é culpado pela criminalidade. E isso é falso, a gente sabe disso. Quando você tem políticas assim, o que você está dizendo é, não, o mais pobre não tem que ter uma arma porque ele vai cometer um crime. Estamos de volta, agora com Lacombe formato Arena, conversando com Benê Barbosa, se não o maior, talvez, bom, acho que é o maior especialista em armas e munição do Brasil. Se não for o maior, é um dos maiores, mas é 1,80 m, não sei se é o maior. Acho que tem maior, não, sim. é o que eu mais considero. E eu deixei uma questão antes do intervalo sobre isso. Eu estou tirando meu porte, saiu meu porte, peguei a minha arma, estou com ela na cintura, estou na rua, estou num centro comercial. Em que momento, né, eu devo puxar essa arma? Só quando eu for ameaçado? Se eu vejo uma outra pessoa na outra calçada sendo assaltada, eu tenho a chance de reagir, devo usar a minha arma? Então vamos lá. Primeiro, quando a sua vida ou a vida de alguém está em risco, né? Pela legislação, você pode, né, agir em legítima defesa, né, ou seja, se defender de uma injusta agressão, né, tanto para você, uma defesa própria, quanto para terceiros, né? A questão é, você vai ter, né, desenrolar judicial, né, quanto a isso, né? Então eu sempre digo o seguinte, o policial, ele é obrigado, o cidadão pode. Então, claro, se minha vida está em risco, se a vida da minha família está em risco, se eu ver uma moça sendo arrastada para um matagal, para uma construção, é claro que eu vou agir, né? Agora, em outras situações, assaltos, outros tipos de ocorrência, né, é muito temerário que se haja. Eu gostaria de falar o contrário? Eu gostaria. Eu gostaria que fosse igual nos Estados Unidos, por exemplo, onde uma pessoa que age dessa forma ela é tratada como herói e não como vilão, né? Mas a gente não está, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, né? Quando eu monto um curso, seja de tiro, seja de qualquer outra coisa, eu sempre digo, a gente não vai trabalhar com ideal, a gente vai trabalhar com o mundo real, porque é onde você está inserido, né? Então, o que eu falo de ideal para você, na realidade, eu posso estar causando problemas sérios para você no futuro. Então, hoje, foi o que eu te falei, eu só sacaria a minha arma para defender a minha vida, né, a vida de uma pessoa próxima ou, em última instância, a vida de um terceiro, mas que realmente não houvesse, né, outra saída além dessa. Flávio. Benê, a gente estava falando agora há pouco que os traficantes têm armas, os criminosos têm armas, só o cidadão é que não consegue a compra. Eu lembro que quando eu escrevi a respeito do desarmamento para uma revista na Suíça, tinha até escrito sobre, né, toda a questão que o governo estava querendo reverter isso, e eles, quando revisaram meu texto, falaram, é um absurdo estar o traficante lá e o cidadão só com uma espingarda velha em casa. Eu falei, olha, você não está entendendo o que está acontecendo com o Brasil, não tem espingarda velha aqui, né? Mas mesmo assim, se a questão das armas, o valor é muito alto, R$5.000, isso é uma coisa irreal para a maior parte da população. Mesmo com poucas vendas, a gente vê uma mudança na segurança, no número de crimes. Quando você tem mais vendas no ano, você vê menos crimes, e isso você vê por estado, você vê por tudo isso. São essas poucas armas mesmo que fazem uma diferença? Como é que se dá essa relação entre venda de armas e segurança pública? Vamos lá. Não dá para afirmar isso. Né? Em momento nenhum eu vou dizer, olha, a diminuição que houve dos homicídios em Santa Catarina, né, aconteceu por conta da explosão da venda de armas, né? Eu seria falso, eu seria mentiroso se eu afirmasse isso. O que eu posso afirmar é a ideia falsa
né, de que mais armas sempre vão significar mais crimes, cai por terra. Sim. Isso é o mais importante, né? Então, o que está demonstrado claramente é estados onde mais se vendeu armas no Brasil, tá, não foram os estados onde houve um crescimento, se é que houve um crescimento nos casos da criminalidade violenta. Agora, há estudos que indicam isso? Há, por exemplo, os estudos do professor John Lott nos Estados Unidos, né? A gente pode vir a ter no Brasil estudos nesse sentido? Pode, se alguém se mexer, né? Porque hoje ninguém se mexe para fazer nenhum tipo de estudo nesse sentido, o que podia estar sendo feito. No final das contas, o que a gente tem são estudos completamente enviesados, né? Partindo da premissa de que mais armas sempre vão significar mais crimes, e eles fazem de tudo para chegar nessa definição. Mas isso está muito claro que é realmente falso, né? Com os números que a gente tem visto. Edilson. Tem um artigo específico no seu segundo livro que trata do presídio regional de Joaçaba. De maneira geral, o sistema prisional brasileiro, há muita discussão a respeito, não vou entrar no ponto aqui. Mas eu queria falar especificamente do presídio regional de Joaçaba. Que tipo de lição a gente poderia tirar da maneira como as coisas são conduzidas ali para todo o país, se a gente pudesse abarcar tudo isso? Que é possível fazer. Sabe o que precisa? Não é dinheiro, é vontade. Vontade política. O que aconteceu em Joaçaba, e é grande parte, né, por incumbência lá, por responsabilidades, né, do juiz Bragalha, né, ele conseguiu unir, né, judiciário, né, juízes, promotores, policiais civis, policiais militares e cidadãos. Ele conseguiu unir todos, né, contra o quê? Contra o crime, né? Então, o presídio em si é um reflexo disso. Então, lá não entra celular, lá não tem parede pichada. O preso que risca a parede, ele vai ter que pintar a parede, senão ele tem punição por conta disso, né? Ele colocou um programa de leitura assistida, né, com base nos cursos do professor Olavo, né, para tratar essa imaginação do preso. E ele faz essa leitura, como por exemplo, do Crime e Castigo, né, ou de Otelo, são 2 livros que ele adota, para quê? Para o criminoso chegar na conclusão de que Otelo matou a esposa porque ele quis. E o único culpado por isso é ele. E quem comete um crime está preso. E ele está preso porque ele cometeu um crime. Então a responsabilidade não é da pobreza, não é da mãe, não é do pai bêbado, não é de ninguém, é só dele. E esses presos que passam por esse programa, que é completamente desconhecido no Brasil todo, tá? Há uma reincidência menor que 5%. O que é recorde no Brasil todo e uma das maiores do mundo. Tá? É o que menos... Né? Oi? Do Gilberto Calado, né? Exatamente. Tá? Então é extremamente interessante conhecer essa política adotada lá, né? Onde o cidadão armado não é visto como um potencial inimigo ou como um potencial criminoso. Ele é visto como um aliado da justiça e da segurança. Polon, queria fazer 2 perguntinhas bem rápidas, mas passo para você para a sua última pergunta. Bom, quando você começou, tudo era mato. Você abriu a picada, abriu a estrada, asfaltou e hoje a gente tem quase que uma freeway quando o tema é armamento. A internet contribuiu muito com isso, a informação descentralizada também, mas o protagonismo, inegavelmente, é pelo seu trabalho. Como que você vê a pauta armamentista nos próximos anos, a curto, médio e longo prazo? O que a gente vai ver sempre uma discussão presente, eu acho que a gente vai ter mudanças significativas a médio prazo, né? Quando os nossos representantes chegarem lá com a cabeça realmente mudada sobre esse assunto, né? Não é só entender que não é só fazer arminha com a mão e ser eleito, né? Porque isso não resolve nada, tanto é que a gente está vendo a nossa bancada, né, entre aspas, bancada da bala, o seu empenho em mudar alguma coisa que é praticamente inexistente. Benê, vamos derrubar mais 2 mentiras. Uma de que é perigoso ter arma de fogo em casa, porque tem crianças. Né? E a outra de que a arma legalizada, a sua arma em casa, pode ser roubada e cair na mão de criminosos. Vamos derrubar mais essas 2 mentiras. Vamos lá, então, armas e crianças, né? Primeiro, é o que eu falo, né? Você tem que tomar muito cuidado com narrativas, né? Quem é pai, quem é mãe, acho que todos nós aqui somos pais, né? Você é pai também? Não sei. Não. Ainda não? Não que você saiba. Né? Sou quase avô. Quase avô já. Assim,
é algo que simplesmente não é hipótese, um filho morto. É algo que a gente não gosta nem de falar, né? Pela simples possibilidade. Se eu convenço você que ter determinado objeto na sua casa, tá, é determinante para você colocar a sua família em risco, seus filhos em risco, você tende a não ter esse objeto. Simples. Né? Então, toda essa história de armas e crianças, ela parte de uma narrativa desarmamentista. Por quê? Eu falo isso? Porque quando você vai ver dados, você vai ver que há objetos corriqueiros na sua casa que causam N vezes mais acidentes letais com crianças do que uma arma de fogo. Né? Os acidentes letais de crianças hoje com arma de fogo representam menos de 1% dos acidentes totais. Né? Entre eles, afogamento, e quando a gente fala afogamento, não é piscina, mar, né? É privada, né? É banheiro. Uma criança até 2 anos de idade, se ela cai de cabeça numa privada, ela não tem força para sair, ela morre afogada. Né? E você não vê uma campanha de, olha, se tem criança pequena, fecha a porta do banheiro. Né? Isso não existe. Risco existe para tudo. Se você tem fogão em casa, há risco. Você tem luz elétrica na sua casa, há risco. Se você tem água, há risco. Você tem produto de limpeza, há risco. Você tem remédio, há risco. Como você faz? Qual é o determinante? Mostrar para a criança. Dizer, olha, você não pode pôr o dedo na tomada, porque dá choque e você morre. Você não pode mexer no fogão, que se deixar o gás aberto, você mata o papai e a mamãe quando a gente estiver dormindo. É assim que funciona. E com arma é a mesma coisa. E a questão do furto ou do roubo da arma? Furto do roubo da arma, eu digo o seguinte, né, que é muito simples, né, muito simples. Primeiro que o bandido não necessita desse caminho para se armar. Tá? Ele é irrisório, irrisório. Basta ver, né, que o Estatuto do Desarmamento, né, fechou 90% das lojas, mais de 600 mil armas foram entregues, a venda de armas no Brasil foi praticamente zero e a bandidagem não sentiu em nada um desabastecimento. Está mais armada do que nunca. Muito pelo contrário, exatamente. Então isso já comprova de que não é o caminho principal. Segundo, quando o Estado me diz, olha, Lacombe, né, você não pode ter uma arma porque alguém vai entrar na sua casa e vai te roubar. Falou, opa, peraí. O cara que seria responsável para que isso não acontecesse, está dizendo que vai acontecer? Bom, então é motivo para eu ter 2, né? Pelo menos. A verdade é essa. Em última instância, o cidadão não pode ser vítima 2 vezes. Pô, ele foi vítima de um criminoso e foi vítima porque o Estado não cumpriu a sua função e, além disso, eu vou ser culpado por isso. Então, se eu tiver um carro roubado e esse carro for usado num sequestro, a culpa é minha porque tinha um carro para ser roubado? Não faz o menor sentido. Eu estou vendo um extintor de incêndio ali no cantinho. Começar a pegar fogo. Não, Porque antes ter. dos bombeiros da brigada de incêndio chegar, a gente pode usar o... Perfeito. É a mesma coisa, né? Perfeito. Enquanto a polícia não chega... Perfeito. Né? O pessoal fala assim, não, segurança o Estado é que tem que prover. Falou, tá bom, seus filhos estão em que colégio? Do Estado? Ah, não, colégio particular. Falou, então tira do colégio particular, põe no colégio do Estado e cobra uma educação pública de qualidade. Né? Você tem convênio médico? Tem. Cancela, vai para o SUS, né? E cobra dos nossos políticos um serviço de saúde público decente. Só que todo mundo sabe que isso é impossível. Né? Então ninguém faz isso. E com a segurança pública é a mesma coisa. Penê Barbosa, uma honra, sempre um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E até uma próxima. Foi um prazer. Flávio, obrigado. Edilson, Polon, obrigado a todos vocês. Obrigado a você que nos acompanhou. O Agora com Lacombe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.